quando se fala em processo, deve sempre se pensar em um conjunto de procedimentos, ou seja, de atos seguidos, né, interligados, que tem o objetivo de dar uma resposta. Então, o processo administrativo, ele é mais ou menos igual aos outros processos. Processos, costumeiramente, estamos acostumados a verificar os chamados processos judiciais. Então, o processo judicial é uma sequência de atos, onde haverá sempre uma sequência, um procedimento através de vários atos, e aí vão se formando os procedimentos até chegar no final com uma decisão. Então, no final terá uma decisão, e a decisão é exatamente o objetivo de todo e qualquer processo. Então, o processo é uma sequência de procedimentos que tem um objetivo, né? Então, todo aquele que tiver dúvida em relação a algum tipo de ação, ele vai, então, provocar o exercício desses procedimentos interdependentes, e, a partir daí, então, surge aí o processo. O processo administrativo é aquele processo que tem uma finalidade. A finalidade é exatamente buscar, né, algum tipo de providência no âmbito administrativo. Então, diferentemente do que acontece no processo civil, no processo criminal, em todos os processos judiciais, o processo administrativo ele terá como objeto, né, como finalidade, alguma providência, ou seja, cercar-se de certeza em relação a alguma dúvida que alguém possa ter. Então, todas as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida ou algum tipo de litígio, algum tipo de interesse resistido de âmbito administrativo, haverá de então se provocar o exercício desse procedimento, ou seja, dessa sequência de procedimentos interdependentes, que vem a ser o processo. E o processo, então, será o processo administrativo. O processo administrativo, que é regulado pela Lei 9.784 de 99. A Lei 9.784 de 99 é a lei que regula o processo administrativo. E essa lei, na verdade, por entendimento jus-realista, né, por entendimento do direito realista do STJ, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça, né, o Superior Tribunal de Justiça, que tem para si, conforme prevê o artigo 104 e seguintes lá da Constituição Federal, a tutela dos interesses que envolvem a legislação infraconstitucional, diferentemente do STF, do Supremo Tribunal Federal, que tem para si a tutela dos interesses constitucionais, o STJ ele tem a tutela dos interesses infraconstitucionais, né? Então, toda vez que há uma discussão a respeito de algum posicionamento infraconstitucional, né? Então o STF será o encarregado, né? Encarregado de solucionar, né? Encarregado de solucionar essa pendenga envolvendo aí, através do recurso especial, na maioria das vezes, o recurso especial, porém, a matéria a ser discutida, o litígio, ou seja, o interesse resistido, ele terá origem na legislação infraconstitucional, nos termos do que prescreve o artigo 59 da Constituição Federal, onde há uma escadinha, né? Então, temos lá a própria Constituição Federal como a soberana, e aí depois todas as leis que estão abaixo da Constituição Federal são as chamadas leis infraconstitucionais, ou legislação infraconstitucional. A legislação infraconstitucional, ela não pode, de maneira nenhuma, contrariar a Constituição Federal, sob pena de ser declarada inconstitucional. E aí nós já vimos várias ações aí, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, leis que são reguladas aí pela Lei 9.868 de 2000, né? Temos aí também a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, que são aqueles 4 primeiros artigos da Constituição Federal, logicamente tem mais alguns, né, previsto na Lei 9.882 de 2000. Então, vejo que todo o ordenamento jurídico, conforme está exposto no artigo 59 da Constituição Federal,
tem lá em cima, lá no topo da pirâmide, temos a Constituição Federal. E quando surge alguma dúvida envolvendo a Constituição Federal, aí o papel para julgar, para dizer quem está certo, quem está errado, o que pode ser feito, como é que vai se resolver, é do STF, nos termos do artigo 101 da Constituição Federal. Porém, quando envolve qualquer outra lei que esteja abaixo da Constituição Federal, qualquer outra lei que esteja abaixo da Constituição Federal, naquela escadinha que está lá no artigo 59 da Constituição Federal, aí será o papel do STJ, não é verdade? Será o papel do STJ. E o STJ entendeu, na súmula 633, que a Lei 9.784 de 99, ela serve para todos os estados e todos os municípios, aonde não há lei específica que trate do processo administrativo. Então, aonde não há uma lei que trate do processo administrativo, e aqui no estado do Acre nós temos parte da lei complementar número 39 de 93, lei complementar número 39 de 93, mas ela tem muitos pontos que, sem ser complementada pela lei 9.784 de 99, que é a lei do processo administrativo. Então, a lei 9.784 de 99, ela traz aí o processo administrativo estendido aos estados e aos municípios que não têm uma lei específica por determinação do STJ, ou seja, decisão jus-realista na súmula 633. Súmula 633. Então, a Lei 9.784 de 99, lá no artigo 1º, diz que essa lei, 9.784 de 99, ela estabelece normas básicas, e com esse entendimento é que o STJ entendeu o caráter subsidiário, tanto nos estados quanto nos municípios, para o uso da Lei 9.784 de 99, para a realização dos processos administrativos. Nós temos vários tipos de processos administrativos. Temos o processo administrativo fiscal, temos o processo administrativo tributário, temos o processo administrativo disciplinar, né? São vários tipos de processos administrativos. E essas normas gerais estão contidas na Lei 9.784 de 99, e aí pode ser estendida, essas normas podem ser estendidas por força da súmula 633 do STJ. Então, veja que essa lei estabelece normas gerais, né? Normas gerais sobre o processo administrativo. Sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, né? Da administração pública federal. Então, dentro daquela análise que nós já estamos acostumados a fazer quanto à organização político-administrativa, então estamos acostumados a fazer análise sobre a organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, onde há aí 3 esferas de administrações públicas a serem consideradas: a administração pública federal, a administração pública estadual e a administração pública municipal. Em todas essas esferas, poderá ser usada aí como norma geral para o processo administrativo a Lei 9.784 de 99, por extensão, como preconiza aí no direito realista, o jus-realismo, na súmula 633 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, lá do artigo 104 da Constituição Federal. Então, vejam que cabe aí essa norma geral para todo o processo administrativo, as várias formas de processos administrativos que poderão surgir, né, no âmbito da administração pública federal e também da estadual e também da municipal, né, aqui no artigo 1º da lei, logicamente, como é uma lei federal, dentro da competência dos artigos 21 a 24 da Constituição Federal e também do artigo 30 da Constituição Federal, quando fala na competência legislativa dos municípios, né? Então, nós temos aí o artigo 21, artigo 22, artigo 23 e artigo 24, e também o artigo 30 da Constituição Federal, que trazem aí as competências legislativas